No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus nos abençoe. Domingo, dia do Senhor, 18º domingo do tempo comum, 2 de agosto. Estamos no mês das vocações. E hoje, meu santo e minha santa, é o primeiro domingo desse mês dedicado às vocações. Então a igreja reza pela vocação sacerdotal. Então reze por mim, pelos padres, pelo nosso bispo, para que o Senhor Jesus a cada dia nos santifique. E rezemos também pelas vocações, para que nosso Senhor continue suscitando santas e boas vocações para a sua igreja, tanto masculina como feminina. Então, nesse primeiro domingo, nessa primeira semana do mês de agosto, a gente reza pela vocação sacerdotal. E rezo com você, meu amado e minha amada, com a liturgia desse 18º domingo do tempo comum. A primeira leitura é extraída da profecia de Isaías, capítulo 55, versículo de 1 a 3. O salmo responsorial é o Salmo 144. A segunda leitura é extraída da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 35 e depois versículo 37 ao 39. E o coração dessa liturgia, que é o Evangelho, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. Eu vou fazer um comentário breve sobre as leituras para refletirmos nesse santo domingo, meu santo e minha santa. Como eu disse, meus caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse 18º domingo do tempo comum nos coloca diante de duas realidades mais profundas da nossa existência, que é a nossa fome. E aqui não é apenas a fome física, que infelizmente ainda castiga tantos irmãos, mas também a fome de sentido. E como esse mundo que nós vivemos hoje, meu santo e minha santa, tem essa fome, a fome de sentido. Sentido de quê, padre? Sentido de justiça, sentido de paz, sentido de amor verdadeiro. Do que a gente vê por aí é muita mentira, é muita enganação. Então, temos essa fome desse sentido, da justiça, da paz, do amor verdadeiro. E diante das nossas carências, porque somos, infelizmente, pessoas carentes e só Deus pode preencher as nossas carências, a palavra de Deus hoje não nos oferece uma teoria. A liturgia de hoje, ela não nos oferece uma teoria, mas um banquete de gratuidade. É a certeza de um amor que nunca nos abandona. Então a liturgia de hoje, ela nos oferece esse banquete de ricas iguarias e a certeza de um amor que nunca se acaba, que nunca nos abandona, que é o amor de Deus. Na primeira leitura, como eu falei, que é de Isaías, no capítulo 55, de 1 a 3, aqui nós estamos dentro do chamado Livro da Consolação, do profeta Isaías, que é onde o povo, que vai dos capítulos 40 ao capítulo 55, e o povo está no cativeiro da Babilônia, o povo está preso, o povo está exilado, o povo está distante de Jerusalém. E o profeta Isaías nos faz um convite surpreendente em nome de Deus. E qual é, padre, esse convite que o profeta nos faz? Ele vai dizer: todos vós que tendes sedes, vinde a água, vinde comer os que não tendes dinheiro. Olha que coisa extraordinária. Deus nos questiona abertamente sobre onde estamos gastando a nossa vida. Então, quando o profeta fala isso, é um questionamento de Deus abertamente sobre onde nós estamos gastando a nossa vida. E você pode se perguntar: onde você está gastando a sua vida? Em que sentido? Com que coisa você está gastando a sua vida? Porque gastar dinheiro com o que não sacia. É uma pergunta que Deus faz. Por que gastar dinheiro com coisas que não sacia? Nós vivemos, meu santo e minha santa, numa sociedade de consumo, onde tentamos preencher o vazio do coração com coisas materiais. Então, quanta gente fútil que tenta encher sua vida com coisas materiais, cargos ou prazeres passageiros. Tantas pessoas que se apegam a poder, a coisas passageiras. Mas o profeta
ele nos lembra que as coisas mais preciosas da vida é a graça, a salvação, a dignidade. Olha que coisa linda o profeta nos lembra. Que o que mais importa na nossa vida é a graça, a salvação, a dignidade, que são dons da gratuidade de Deus. Para recebê-los, basta abrir o coração e escutar a sua voz. Olha que coisa extraordinária, meu santo. Para eu e você receber essas graças, essa gratuidade de Deus, basta que a gente tenha um coração aberto para Ele. E essa generosidade divina é confirmada no Salmo responsorial, o Salmo 144, que vamos cantar nessa liturgia, que vai dizer: vós abris a vossa mão, Senhor, e saciais os vossos filhos. O nosso Deus não é um Deus de mão fechada, meu santo e minha santa, que retém tudo para Ele, ou que vive, como é que eu posso dizer, o individualismo. Ele é o Deus de mão aberta, cujo olhar se volta para as necessidades de cada criatura, sustentando a vida no momento oportuno. Esse é o nosso Deus, meu santo. É um Deus de mãos abertas, que tem sua mão pródiga para mim e para você. E no Evangelho de São Mateus, que nós escutamos, vemos essa mão aberta de Deus encarnada em Jesus Cristo. Então, essa mão aberta de Deus é o próprio Jesus que veio para saciar as nossas fomes. E ele, ao saber da morte de João Batista, Jesus procura o deserto para rezar e viver o seu luto. Ou seja, o deserto é o lugar do silêncio, é o lugar do encontro, de ouvir a voz de Deus. Eu e você precisamos muitas vezes também viver o nosso deserto. No entanto, aquela multidão o segue. E ao desembarcar e ver aquela multidão cansada, faminta, Jesus não sente incômodo, ele sente compaixão. A compaixão de Jesus, que não é um sentimento superficial, mas é uma dor nas entranhas que gera ação. A compaixão é se colocar no lugar do outro. E então Jesus sente essa dor, mas a dor de Jesus não paralisa, pelo contrário, ele gera no seu coração uma ação. E quando, ao cair da tarde, os discípulos assumem a lógica do mundo, ou seja, os discípulos assumem a lógica do mundo. E a lógica do mundo dispensa a multidão para que vão comprar comida. Em outras palavras, cada um que resolva o seu próprio problema. Era isso que os discípulos estavam dizendo. Jesus, dispersa esse povo, porque cada um deve procurar onde comer. Porque a gente não tem com que alimentar esse povo. É a lógica do mundo. Mas Jesus quebra, meu santo e minha santa, essa lógica fria, individualista, com uma ordem direta e revolucionária. Jesus vai dizer: dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos se assustam e olham para a própria escassez. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Como podemos alimentar esse povo? É a pergunta que os discípulos fazem para Jesus. E aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, o milagre de Jesus começa quando deixamos de focar no que nos falta e passamos a integrar o pouco que temos. Ou seja, o pouco, como a gente costuma dizer, o pouco com Deus é muito. E Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, eleva os olhos ao céu e pronuncia a bênção e parte os pães e entrega aos discípulos para os distribuir. Ele faz o milagre da multiplicação, mas ele dá aos discípulos. Ou seja, aqui já é um significado do sacerdócio, que é o sacerdote que tem que dar a Eucaristia. É Jesus que faz o milagre, mas é o sacerdote que distribui, que dá ao povo, que alimenta o povo. E aqui o texto diz que todos comeram e ficaram saciados, e ainda sobraram 12 cestos cheios. O milagre não foi uma mágica, simplesmente, mas de fato foi um milagre que Jesus fez e mostra que o pouco nas mãos de Deus, distribuído com amor, torna mais do que o suficiente. Então Jesus faz o milagre da multiplicação. Muitos vão dizer que aqui não houve milagre, é a partilha, mas eu acredito de fato que Jesus multiplicou sim os pães, fez um milagre sim da multiplicação. E essa abundância do cuidado de Deus nos dá a segurança que São Paulo expressa de forma tão magnífica na segunda leitura aos Romanos. O apóstolo nos pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? É a pergunta de Paulo. As tribulações, a angústia, a fome, a nudez, e a resposta é um grito de vitória. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus manifesto em Jesus. Mesmo nas situações mais difíceis, meu santo e minha santa, drástico da nossa vida, quando nos sentimos fracos ou desamparados, esse amor permanece inabalável, nos torna mais do que vencedores. Então peçamos a nosso Senhor, meu amado e minha amada, que Jesus nos dê
a força de crer que Ele pode transformar o nosso pouco no muito da nossa vida. Que nesse santo domingo o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.